Meu nome é Glaucia Trevisanuto e hoje estou aqui com a doutora Fabiana Dias. Ela estava me contando aqui que é mais conhecida como Fabi Dias e ela vai contar essa história também. Olá, doutora, tudo bem? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Olha, Prazer estar aqui. foi difícil, viu, gente? Foi difícil. A Belata inteira já veio, a gente estava esperando a doutora aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para contar um pouquinho da minha história, também falar um pouquinho do trabalho que a gente faz na OAB. E estou muito feliz pelo convite, doutora. Eu que agradeço, viu? Eu que fico muito feliz, doutora. Inclusive, a doutora até me colocou recentemente na comissão da mulher advogada, né, doutora? E eu fiquei muito feliz. Mas vamos começar do porquê a doutora escolheu o direito. O porquê que eu escolhi do direito? Bom, meu pai é advogado já há muito tempo. Eu sempre, na escola, sempre participei das comissões ali que tinha, né? Sempre estudei em escola pública, mas eu sempre participei do que tinha, eu participava. Então, tinha o jornal da escola, eu participava, tinha, vamos fazer uma atividade diferente para fazer um debate, eu participava. Então, eu sabia que a minha área ia ser humanas e não exatas. Então, começa por aí. Eu sempre gostei muito de esporte, eu sou apaixonada por futebol, e aí eu pensei muito em fazer jornalismo. Eu tinha um pezinho no jornalismo. E aí, até que uma amiga minha virou pra mim, uma vizinha minha, ela fazia jornalismo, ela virou e falou assim: Fabi, você acha que você vai fazer jornalismo e você vai estar na frente das câmeras, que é o que eu tô fazendo hoje? Não, isso não vai acontecer. Não pense que é tão fácil assim. E aí, quando ela me falou isso, me veio uma real. Poxa, eu tenho um pai que é advogado, que tem um escritório. Ou seja, eu já tinha uma base. E eu também, a gente sempre... meu pai nunca gostou que a gente ficasse com tempo ocioso em casa. Então, ele fez a gente fazer um estágiozinho, todos os filhos fizeram, só eu quis fazer direito. E aí, eu fui e falei, não, então tudo bem, então vou fazer direito. E se não for o que eu gosto, depois eu troco, né? Como se fosse algo simples assim. Hoje é mais simples, né? Mas naquela época, para falar pro meu pai, há 15 anos atrás, olha, eu não tô gostando do direito, vou fazer outra faculdade, ele com certeza ia falar, não, você vai terminar o direito e depois você vai fazer outra coisa. E aí eu fui e fiz o direito. Então, eu estagiei, né? Então, comecei a trabalhar com meus 15 anos, mais ou menos, no escritório, fazendo estágio. Terminei o colegial, já entrei na faculdade, fiz a faculdade, fiz muito balcão, eu era office girl do escritório, então assim, eu aprendi, eu falo que a bagagem que eu aprendi fazendo balcão, que hoje não existe mais, os processos são todos digitais, hoje me dá uma bagagem muito boa para matéria processual, porque eu até brinco, né, o que a gente aprendia ali com os funcionários do fórum, hoje não tem mais isso. Você quase não vai no fórum, né? Você vai ou faz aquele balcão virtual que não é a mesma coisa, porque você só pergunta sobre o seu processo. Antigamente, você estava lá no balcão, tinha um amigo ali fazendo uma pergunta que era diferente do seu, e você escutava e aprendia. Hoje não tem mais. Então, a minha história no direito foi essa. Eu pendi, lógico, por conta de um pai que já tinha um escritório, sim. Não tenho vergonha de falar, fui fazer direito porque tinha ali uma bagagem que eu achei que pudesse ser aproveitada para mim. Então, aí eu fui pro direito e gostei. Minha matéria, amo processo civil, embora eu trabalhe com um processo trabalhista, né, que tá dentro do processo civil, eu amo o processo, eu amo a matéria de direito em si é mais ou menos, mas o processo para mim me cativa, assim. Doutora, o que você falou é uma coisa que é verdade, eu fico pensando assim, né? Esses jovens que estão se formando agora, eles não têm a mínima noção do que era emocionante, né? Quando os processos não eram digitais, que você tinha que ir lá realmente, né? Pastinha, vários volumes, barriga no balcão, né? Doutor, hoje não tem graça mais, né? Não tem, né? Assim, na realidade, assim, a bagagem que o balcão te deu, essa leva nova que está vindo não vai ter. Não vai ter. Eu lembro, bom, quando eu comecei, já vamos falar, estagiar, que a Justiça do Trabalho era no centro da cidade,
A gente... Doutora, você tá com uma cara tão novinha, eu tô pensando assim, gente, mas ela iniciou isso. Não, eu pensei, lá na Rio Branco, Alfredo Issa, aquilo que a gente aprendeu lá, assim, tá muito longe do que a gente vê hoje na justiça mesmo. Então, o que falta, talvez, e aí as faculdades vão ter que implementar, é uma prática jurídica muito forte. Sim. Porque isso acabou, não tem mais, esse balcão não existe mais, é cada um por si, e aquela história. Agora tem os PJEs, os EPROCs, o ProJude, e aí a gente tem essa questão hoje talvez a dificuldade sejam outras, né? Sejam os sistemas que estão sendo implementados na justiça. É verdade, agora é mais uma coisa digital, né, doutora, Tudo do digital. que ali, Tudo. do que social como era, né, a aprendizagem. Doutora, e você fez esse estágio no escritório do seu pai? Ele deu moleza? Não, ele exige mais. Assim, para quem conhece meu pai, hoje meu pai está como presidente da OAB, né, da subseção Lapa. Para quem conhece ele, sabe que ele ele é uma pessoa assim, ele é uma ótima pessoa, mas ele é uma pessoa que ele vai te cobrar bastante. Então ele não nenhuma regalia, eu tinha horário para entrar, horário para sair, e eu sempre fiz questão realmente de cumprir esses horários, né? Agora que a maternidade deu uma relaxada, mas assim, eu sempre fiz muita questão de ser essa pessoa que cumpria também esses horários. Sim. Então, igual o centro da cidade, né? Imagine só, eu com 15 anos, 16 anos, indo pro centro da cidade sozinha, de metrô, trem. E assim, ele nunca aliviou no sentido de, não, é minha filha, pode ficar em casa. Não. Imagina, faltar não podia, era igual faltar na escola, não, é um trabalho. Então, assim, eu tive essa questão de ter essa autorresponsabilidade muito cedo, né, e absorver isso também, porque eu acredito que isso é nosso, né, eu poderia muito bem, hoje eu não vou trabalhar, imagina, no dia seguinte ele tava lá, perguntando por que eu não fui trabalhar. Tá doente? Tá doente, o que aconteceu? Não, ele não aliviava, e eu sou muito grata por isso, porque isso me fez a pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, porque talvez se ele tivesse lá facilitado a minha vida, talvez eu não tivesse a bagagem que eu tenho hoje, não seria a profissional que eu sou hoje. É verdade, é igual a história lá do casulo da borboleta, né, doutora? Exato. Não adianta ajudar a pessoa, né? A gente tem que, e era o que eu ia te perguntar, se isso te fez uma profissional melhor, com certeza, né, doutora? Com certeza me fez ter uma outra visão, né? Então, muita gente fala, você é privilegiada porque seu pai é advogado e seu pai é o dono do escritório. Sim, sou privilegiada. Não tenho vergonha de dizer que, graças a Deus, eu tive esse privilégio, mas eu também sei que muito do que eu conquistei até hoje também é mérito meu. Sim. Então, eu não posso só falar, não, é tudo, não, também é mérito meu. E assim, no começo, eu vou falar um pouquinho dessa relação pai e filha, e minha mãe também é advogada, então assim, pai, mãe e filha advogado, tudo no mesmo escritório. Mas meu pai é formado há muito mais tempo que minha mãe, por exemplo. Minha mãe se formou 2 anos antes do que eu. Então, a gente tinha ali mais ou menos as mesmas ideias, vinha com as mesmas teorias da faculdade. E meu pai já era formado há muito mais tempo. E no começo foi muito difícil, acho que para ele aceitar a ideia de que a filha ali estava confrontando ele em algumas coisas, né? Sim. Então, vinha um caso e ele falava, a solução é A. Eu falava, não, mas a solução pode ser B. E aí, no começo, ele tinha uma resistência. E o que eu acho muito legal hoje, né, depois, lógico, não só hoje, mas depois de muito tempo, é que hoje ele vem pedir minha opinião. Ele fala, olha, tem esse caso aqui, o que a gente pode fazer? Então, hoje a gente, lógico, isso foi conquistado durante o tempo, ele foi pegando confiança também no que eu estava, né, no que eu estava dando para o escritório e estudando. Mas isso, ao longo do tempo, ele foi me dando uma credibilidade muito maior. Então, hoje a gente senta, ele fala, não sei se é assim. Não, a gente pode fazer desse jeito, mas a gente pode fazer desse jeito. Então, hoje, a sociedade, ela gira nesse sentido. Então, hoje eu sou sócia do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho a minha fala. Não é só no papel.
Porque eu também não quero só no papel, eu quero falar. Sim. E eu gosto de falar, gente. Doutora, isso é muito gratificante, né? Você vê, hoje com toda a sua experiência, seu pai, eu creio que seja emocionante chegar para você e falar, filha, o que que você acha, né? É um patamar assim alcançado, né, doutora? Sim, sim, até porque ele é um advogado onde a gente está estabelecido que tem um renome. Então, Sim. ele chegar para mim e falar assim, vamos pensar que a gente pode fazer aqui, o que que você acha? Então, poxa, ele está pedindo a minha opinião, então ele confia no meu trabalho. Sim. Então, isso para mim é muito gratificante, com certeza. Doutora, e a sua mãe? Ele teve uma resistência com a sua mãe também? Com a minha mãe ainda tem até hoje. Foi o que eu imaginei. Como que fica os almoços de domingo? Olha, É processo. olha, com a minha mãe tem a resistência até hoje, mas assim, aí hoje a gente já consegue dividir bastante, porque minha mãe ficou com a parte mais da área da família do escritório, e eu e ele a gente fica mais com a área processual e com a área trabalhista do escritório. Então não tem tanta discussão assim, né? Não tem tanto atrito. E com relação aos almoços de domingo, não tem assunto processo. É muito engraçado, assim, que vez ou outra a gente comenta um caso, mas a gente, e assim, eu já não moro mais com eles, mas mesmo que eu esteja lá, dificilmente a gente fala sobre o escritório. Os almoços de domingo são sobre a família e a gente, né, tem um monte de neto, então é as brincadeiras das crianças. Dificilmente a gente fala sobre casos do escritório. Então, os almoços de domingo não tem treta, não tem bagunça no sentido do escritório. Dificilmente tem alguma discussão com relação a isso. Que legal, né, doutora? Ainda bem, né? Ainda bem, porque senão ia ser, olha, de segunda a segunda. Eu falo porque meu marido é advogado também e às vezes não tem como. Você tá conversando ali de um assunto e aí de repente cai em processo, em cliente, né? Mas, doutora, e essa experiência? A doutora é formada há quanto tempo? Eu sou formada há 15 anos, eu me formei nas Faculdades Integradas Rio Branco, que hoje em dia, infelizmente, não tem mais. E eu falo que eu tive o privilégio, porque eu me formei com mais 10 ou 11 amigos só. E a gente tinha uma bagagem muito boa de professores. Então, os professores eram desembargadores, promotores de justiça. E esses professores, eles sentavam à mesa com a gente para tomar café. Eu estudei no período matutino, então eles sentavam com a gente, eles conversavam. Então, era uma relação muito boa que a gente teve. Eu aprendi muito na faculdade, né? Logo em seguida que eu saí, acho que depois no primeiro exame não passei, mas no segundo exame passei. Então, eu sou advogada desde 2011, e de lá para cá, assim, quando você sai da faculdade, você acaba atuando em várias áreas, né? Sim. Então, a área da família hoje é uma área que, como eu falei, a gente meio que direcionou para a doutora Kátia no escritório, e hoje eu trabalho mais com o processual civil, trabalho com as empresas e o trabalhista, né? Que é a área que eu venho absorvendo mais a questão trabalhista também, embora minha paixão seja o processo civil, mas hoje tá ali, o trabalhista tem me conquistado. Todo mundo fala assim, não, advogado trabalhista, aquele advogado, né? O pessoal fala, o pessoal não sabe muita coisa. Gente, você não tem noção o que acontece na Justiça do Trabalho. Não, e assim, eu sempre falo que a audiência trabalhista, ela é tensa do início ao final, porque se vai uma testemunha lá, ou o próprio autor da ação, e ele fala assim, não, mas dá aquele fiozinho. Geralmente acontece, viu, doutora? É o que geralmente acontece. Ele acaba com o seu processo em 1 minuto. Exatamente, às vezes acontece assim, o reclamante tem um depoimento maravilhoso, você falou, estourei, vou, né? Sim. Tá ganho. Tá ganho. Aí, depois vem a testemunha. O juiz fala, vai ouvir? Vamos ouvir. Tem que fazer prova, né? Se o ônus da prova é do reclamante, você tem que ouvir a testemunha. Então, você ouve a testemunha, aí a testemunha é mais ou menos, não é tão boa. Aí você tem uma outra testemunha, você fala, acho que eu vou confirmar, porque não foi tão bom assim, acho que eu vou ouvir a segunda testemunha. E aí ela põe tudo por água abaixo. Geralmente, por isso que na Justiça do Trabalho, como é conhecida a Justiça do Trabalho dos acordos, por que tem muito acordo na Justiça do Trabalho?
E aí eu vou explicar um pouquinho por que tem muito acordo. Porque, na realidade, muitas testemunhas, elas ficam nervosas lá na hora. Então, pro reclamante, ele assumir aquele ônus de provar, né, se é o ônus da prova dele, e de repente ficar sem nada, para ele é mais vantajoso ele aceitar um acordo. Então, lógico, tudo depende da causa, mas por isso que existem muitos acordos trabalhistas, por conta disso e por conta também da situação financeira, né? Do empregado que saiu, ele está precisando do dinheiro. Então, às vezes, ele não quer esperar. Eu tive um processo agora que demorou mais de 10 anos para vir a resposta de Brasília. E agora vai começar a fase de execução. E que a gente sabe que pode ter recurso. Não, e se às vezes lá a empresa tinha condição de pagar em 10 anos, pode não ter mais essa mesma condição. Não tem a mesma. Exatamente. Então, por isso que muitas vezes a gente, dependendo do caso, a gente fala pro reclamante, olha, você não quer repensar? Porque às vezes pode vir uma sentença que não seja boa nem para você e nem para a empresa. Sim, verdade. Entendeu? Então, assim, eu hoje, não que eu não goste de processo, porque eu já falei que a minha matéria preferida é processo, mas hoje eu vejo que você ter uma advocacia, às vezes, preventiva, é muito melhor. Né? Então, aí a gente está falando de custo processual, que está muito alto, a gente está falando do ônus probatório, que nem sempre, às vezes você acha que você tem todas as provas, mas o juiz pode entender que aquelas suas provas não são tão suficientes quanto você acha. Então, hoje, você ir para a justiça, você já começa perdendo, dependendo da ação, né? Tirando a reclamação trabalhista que, enfim, você não paga para propor, se você não tiver um benefício de justiça gratuita, você já começa um processo perdendo dinheiro, porque você contrata o advogado, você paga as custas processuais, que é um valor alto, dependendo do valor da ação, e ainda você corre o risco de ter uma sucumbência. Exatamente. Então, quando você coloca isso no papel para o seu cliente, às vezes uma advocacia preventiva é muito melhor do que o contencioso. Com certeza. E às vezes tem aquela situação também que o juiz fala assim, olha, né? Às vezes pro trabalhador, pro autor, eu acho que não é tudo isso. Geralmente, né? Você vira pro seu cliente e fala assim, olha, vamos aceitar. Não, doutora, mas eu tenho direito. Olha, o juiz falando, né? Ele já tá ali pré-julgando. Fica a dica. O juiz, ele faz isso exatamente porque ele também... o juiz, ele tem que aplicar o direito ali. Ele também não pode se sentir parte do processo. Porque senão, com toda certeza, a maioria dos reclamantes ganhariam os processos, né? É verdade. Se eles fossem parte, né? Porque ele é hipossuficiente ali, dependendo da empresa. Mas o que acontece? O juiz, ele também tem que ser justo. Ele está ali para ele julgar em cima das provas. Ele não está ali para se meter nos fatos ali, né? Ele tem que julgar em cima das provas. Então, pro juiz... às vezes ele fala, bom, não vou deixar ele sem nada, vou dar uma propostinha ali, né, uma sugestão do juízo, e às vezes, a maior parte das vezes, pelo que eu vejo, o reclamante acaba aceitando, porque ele sabe que ali já, não que seja um pré-julgamento, porque lógico, depois o juiz vai valorizar ali as provas, mas ele vai ter essa questão de saber que, o juiz está me dando pelo menos um pouco. É um forte indício, né, o juiz. Exatamente. Doutora, e essa sua experiência de 15 anos, né, teve algum caso que a doutora se recorda, assim, que foi significante na sua carreira? Olha, esse processo de 10 anos que eu falei agora, foi um dos primeiros processos trabalhistas que eu peguei, e a gente perdeu na primeira instância, a gente perdeu na segunda instância, e eu falei, eu não vou desistir, eu vou fazer um recurso de revista. Foi o primeiro recurso de revista que eu fiz na minha vida. E a gente sabe que recursos que vão, né, para Brasília... Geralmente eles têm o segmento negado, eles não são aceitos, não são admitidos, porque falta isso, falta aquilo. Eu falei, eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Então eu fiz o recurso de revista, fiz ele inteirinho, sem ajuda de IA, né? Porque 10 anos atrás a gente não tinha ajuda de... O Google tinha ali, mas assim, você tinha mais a jurisprudência mesmo. E eu fiz esse recurso de revista. E aí eu reverti
Nossa, no recurso de revista. Parabéns, né? Dificílimo. E aí, o que acontece? E aí, até esse cliente teve menos de um mês no escritório, porque a gente acabou, de uma parte do processo, ele acabou recebendo, e ele foi e falou: olha, doutora, muito obrigado, porque outro advogado teria desistido. E você não desistiu. Muito gratificante, né? E aí foi muito gratificante, por quê? Exatamente por conta disso, porque eu acreditei. Era uma matéria que eu falava, não pode ser possível. Ele foi mandado a empresa fechou, ele não recebeu nenhum direito, ele trabalhou para concessionárias públicas, ele tem que receber, entendeu? E como não tinha o período que ele tinha trabalhado para cada uma, o juiz de primeiro grau entendeu que não tinha a responsabilidade subsidiária, o mesmo acontecendo na segunda instância. Eu falei, não, eu vou fazer o recurso de revista. E eu já fiquei muito feliz quando veio a decisão que o recurso de revista subiu, né? Que vai ser analisado. Quando então reverteu a decisão, aí eu fiquei muito feliz. Então, esse é um dos casos que eu fiquei muito feliz mesmo, porque realmente a advocacia é você não desistir, Sim. Você ir até o final por aquilo que você acredita. E um outro caso que foi muito recente, eu sou mãe, e uma trabalhadora me procurou porque ela trabalhava num hospital. E ela ficou grávida e ela simplesmente falou que não, pediu, né, informou que estava grávida, ela trabalhava em ambiente insalubre e eles não tiraram ela do ambiente insalubre. Então, a gente teve que entrar com uma medida cautelar para um hospital, tirar ela do ambiente insalubre e trocar ela da área, porque não pode. Sim. Então, assim, um hospital sabe que não pode, né? Mas você tem que entrar com uma liminar, e foi concedida a liminar, enfim, ela ficou afastada até o período que o bebê nasceu, depois, né, da licença maternidade. E também me chamou bem a atenção porque na Justiça do Trabalho, medidas assim, liminares, elas não são tão utilizadas como no cível, né? No cível a gente tem mais. Mas de prontidão a juíza já concedeu a liminar também, já determinou o afastamento dela do ambiente insalubre. Então, acho que é bem bacana nesse sentido. Tem alguns casos, né, doutora, que a gente nem imagina que aconteçam, não é? E você vê uma demanda totalmente diferente da usual do direito do trabalho, né? Sim. Na realidade, assim, é isso que a gente trabalha, né? A gente está falando de uma capital, né? Sim. Imagine o que acontece nas extremidades ou no interior, né? Enfim, deve ter casos que a gente nem fica sabendo, mas que a pessoa nem sabe que tem o direito para entrar com aquilo. Então, realmente a demanda, tem muita demanda, tanto que fala assim, formam-se não sei quantos advogados. Gente, tem espaço para todo mundo. Pode ter certeza que a advocacia tem espaço para todo mundo. Tem o que vai prestar concurso, tem o que vai seguir a área de direito do trabalho, tem quem vai trabalhar em empresa. Então, tem diversas áreas. Você tem que saber delimitar ali o que você vai trabalhar. Eu entendo que quando a gente se forma, a gente quer pegar todo tipo de ação. E aí, uma dica que eu dou para quem está começando agora, ao invés de pegar todo tipo de processo, firme parcerias. Sim. Né? A gente no escritório, a gente trabalha muito com parceria. Então eu não faço tal área. Você não quer que eu faço? E aí a gente faz uma parceria no sentido da gente conversar em questão de honorários. Por quê? Porque aí você delimita o seu trabalho, mas você tem uma parceira que trabalha com você, tem um advogado parceiro, não é seu sócio, mas é seu parceiro. E você acaba atendendo o cliente, né, doutora? Você dispensa aquele cliente por ser uma matéria que você não atua. Eu digo muito que ali na Lapa, nós não vemos o outro advogado como um concorrente, e sim como um parceiro. Sim, porque tem a área para tudo, exatamente isso. Então, às vezes, outro dia me mandaram uma mensagem, a doutora faz tal área. Eu falei, olha, não faço, mas já mandei no grupo da OAB, alguém trabalha com tal coisa? A gente já direciona. Por quê? Porque são parceiros. A gente tem que pensar que a advocacia, quanto mais a gente trazer os advogados para perto, mais a classe fica valorizada. Sim. Entendeu? Então, assim, acredito que todo mundo vai ter o espaço, todo mundo vai se erguer.
E quem está chegando agora, a gente tem um respaldo muito grande, pelo menos eu vejo aqui né, Não, no na bairro da OAB. Lapa, na OAB da Lapa, que tem um respaldo muito grande. Então, acho que é bem bacana, assim, no sentido de você ter parceiros que te ajudem a atuar em áreas que você não atua. Igual nas as comissões, né? O grupo ali das comissões da OAB sempre sana as dúvidas, né? De um colega ou outro. Olha, eu tô com um caso assim, o que que eu faço? Aí, né? Os amigos. Para quem não conhece, assim, cada comissão tem o seu grupo de WhatsApp e ainda tem as comissões que têm os grupos de estudos. Sim, verdade. Família, né? Família, exatamente, penal. Então, quando você tem um grupo de estudo, ali a dúvida sua pode ser a dúvida do colega também. Sim, sim. Então, assim, isso é muito bacana porque ninguém segura conhecimento. A gente ajuda, tem o pessoal que está chegando agora, que atua pelo convênio da Defensoria Pública. Então, como que faz assim? Recebi uma nomeação, a gente já vai lá e fala, não, é assim que faz. A gente orienta, porque eu acho que essa orientação é importante, né? É a orientação que o Balcão me deu lá atrás, a gente está dando para eles agora, assim, de uma forma um pouco diferenciada, mas tem essa questão. Doutora, e o seu pai atualmente, ele é o presidente da OAB Lapa, né? Isso. Como é que foi a emoção de trabalhar na campanha e ter tido essa vitória maravilhosa? Do coração. Olha, eu vou dizer que assim, durante a campanha eu me mantive muito, muito calma mesmo, muito tranquila. Mas no dia da eleição, e foi a primeira eleição que foi totalmente digital, então quer dizer, das outras vezes, você tinha as urnas lá na subseção e a contagem dos votos eram lá, né? E dessa vez foi tudo pela central. Então, quer dizer, na hora que veio, a gente precisava acompanhar pelo site, ali pelo aplicativo, na hora que veio a informação. Aí, olha, eu tava muito nervosa, até eu ficava andando pelo corredor, né? A gente tava lá dentro da sede e tal, e eu ficava andando, os funcionários passavam e falavam, você tá muito nervosa, calma, que você tá muito nervosa. Mas foi uma emoção muito grande, porque assim, ele é meu pai, e isso a gente não tem, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu hoje estou à frente da Comissão da Mulher Advogada e que meu pai é o presidente, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. E ele tá lá por mérito dele, porque ele trabalhou muito para estar lá. E eu vi o trabalho que ele fez. E eu vejo o trabalho que ele faz. Porque pode ter certeza, é meu pai, mas se ele não fosse uma pessoa honesta, uma pessoa que estivesse à frente da forma que ele atua, ele passa na OAB todos os dias. Todos os dias ele passa lá para falar com os funcionários, para ver se está tudo bem, para fazer reunião. Então, ele tem essa questão de responsabilidade e ele atua. Então, por isso, tanto eu quanto minha mãe, enfim, minha família inteira batalhou junto com ele para ele estar nesse lugar. E a gente tem muito orgulho dele estar lá, porque a gente sabe que é merecimento dele. Foram anos e anos tentando no sentido de estar junto com os demais companheiros, de poder fazer parte do processo, porque eu acho que foi muito importante ele ter sido secretário, depois ele ter sido vice-presidente, porque isso você vai carregando uma bagagem e você vai vendo como que vai ser o presidente. Então, assim, foi muito gratificante mesmo, né? Assim, a gente comemorou muito essa vitória porque foi muito merecida, assim, e a chapa que eles estavam sofreu muitas, como que eu posso dizer, muitos ataques. Então, não meu pai diretamente, mas a chapa sim. Então, acho que foi uma resposta, porque quando vem a resposta da urna, enfim, foi os advogados ali da região que votaram nele. Então, acho que isso foi bem bacana. Nossa, doutora, que legal. E assim, é um orgulho, né, você
Eu acredito que quando ele ouvir isso, ele vai ter um orgulho de ter uma filha. Olha, eu vou falar que assim, para ele ouvir isso, eu vou ter que colocar para ele ver, tá, gente? Essa questão digital, ele sofre um pouquinho, confesso, né? E assim, a gente, no escritório, essa parte, né, tanto de sistemas, tudo isso, ele já é um advogado que tem uma bagagem muito grande, e assim como os advogados que têm uma bagagem muito Sim. grande, têm uma certa dificuldade com os sistemas, Sim. né? Eu, pelo menos, também tenho. Sim, eu também. Olha, então assim, tanto que a gente faz muitas oficinas, a OAB faz muitas Sim. oficinas nesse sentido, por quê? Porque sabe que o jovem advogado vai ter uma facilidade maior, mas quem está já há algum tempo vai sofrer um pouco. Então, assim, mas eu vou mostrar para ele. Isso. Doutora, isso que você falou é verdade. Ele é advogado há quantos anos? Ele há mais de 25 anos, acredito eu. Não, mais de 30 anos. Mais de 30. Imagina a experiência, né? Sim. Que ele não tem. E assim, eu não sei de um advogado que não esteja penando. Porque assim, ele se acostumou com o ESAGE, mas agora já mudou. O EPROC. Aí você vai para Goiás, é ProJude. Aí você vai para não sei aonde, sabe? É outro. Sim, a gente estava fazendo um processo aí do Paraná. Nossa, que dor de cabeça, né, doutor? Então, o problema, eu acredito que o ideal seria o CNJ redirecionar e fazer, não, olha, todos os tribunais vão usar tal sistema. Sim. Porque aí você direciona e o advogado ele vai se capacitar para aquele sistema. Sim. Agora, eu tenho que me direcionar para o ProJude, para o EPROC, né? Então, aí dificulta um pouco a nossa vida. Mas a gente consegue, né? A gente tem conseguido. Né? Nós somos advogados, né? A gente consegue muita coisa. Olha, você acabou de falar uma coisa que é verdade. A gente vai fazer, até aproveito a oportunidade para convidar todos, a gente vai ter um evento agora, né, no dia 24 e dia 25, pela Comissão da Mulher Advogada, né, na OAB da Lapa. E o que acontece? Eu mandei fazer umas camisetas, só que eu não sabia que tinha que mandar as imagens com vetor, que não sei o que. Olha, foi uma confusão, o rapaz da camiseta tá quase falando, olha, moça, não vou mais fazer essas camisetas. Eu falei, olha, eu peço desculpa, eu sou advogada, eu não imaginei que era tão trabalhoso. Ele falou, eu imaginei, mas porque é um trabalho muito, muito... A gente trabalha de uma forma, e aí quando você tenta fazer outra coisa que não tem nada a ver com a sua vida, aí você fica perdida, né? É verdade, doutora. E esse evento, conta pra gente um pouco, por que a doutora escolheu essa comissão, né? E o que você tem feito à frente? Tá, então vamos lá. Na realidade, assim, na gestão passada eu estava à frente da Comissão de Direito do Trabalho, né? E quando trocou a gestão, eu fui convidada para assumir a Comissão da Mulher Advogada. A princípio, eu fiquei meio, né, será que aceito, será que não aceito? Porque meu pai é o presidente e a gente sabe que, né, as pessoas falam sem ter motivo, mas a gente não tem motivo. Mas tudo bem, não me importei muito, falei, eu assumo, vou assumir, mas eu quero também fazer valer, né, esse cargo que eu tenho. Então... peguei, logo que eu assumi, a gente teve o evento, né, do Dia das Mulheres. Teve uma festa linda da nomeação, né? Teve a nomeação, depois teve a festa do Dia das Mulheres, a gente fez esse, né, e agora eu acabei de vir do segundo encontro para falar sobre o OAB por Elas, que é um projeto que a gente tem que implementar aqui na Lapa, né? Então, assim, a gente vai implantar ele na Lapa, que eu acho que é muito importante, que combate e dá assistência à vítima da violência doméstica. Então, esse é o foco principal do próximo ano de trabalho, é implementar na Lapa o OAB por Elas. E também vai ter no dia 24 e dia 25, que vai ser a campanha do Outubro Rosa. A gente sempre participa de campanhas, né? Então, a gente teve o Agosto Lilás, que coincidiu junto com o mês do advogado. Então, eu tive uma fala sobre o Agosto Lilás na Semana Jurídica.
Agora vai ter o Outubro Rosa, que a gente vai trazer uma médica para falar da importância do diagnóstico precoce, não só do câncer de mama. Na realidade, o outubro, antigamente, o Outubro Rosa, ele era destinado ao câncer de mama. Hoje é a saúde da mulher. Sim. Então, um pouco se fala sobre o HPV, vamos falar sobre o HPV, sobre a prevenção do HPV, sobre a vacina do HPV. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, dia 24, a gente vai ter um evento na nossa subseção, que vai ser com palestras, que vai ser com a médica, que vai ser com a enfermeira falando sobre a vacina, que vai ter um bazar lá para as pessoas que quiserem, né? A mulher sempre gosta de dar uma olhada em algumas coisas, vão ter sorteios, vão ter vouchers de desconto, vai ser bem legal, vai ter um coffee break também. E no dia 25 a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da atividade física, né? Porque, na realidade, tem estudos que falam que a atividade física reduz, não que ela, né, mas ela reduz, acho que, se eu não me engano, tá? Eu não sou muito boa em dados, mas 85% dos casos de câncer de mama. Então, ela ajuda. Nesse caso, o que acontece? A gente tem uma parceria junto com a CM da Lapa, que a gente vai fazer a aula de alongamento, uma aula de pilates e depois a gente vai sair para uma caminhada com uma mesa de frutas no final para a gente finalizar esse evento. Então, até agradeço, né? A gente tá com vários parceiros, tem as Leopoldinas, tem a Fazenda, que é o Hortifruti, eu não deveria nomear, porque tem muita gente ajudando, né? Mas agora já falei alguns. Mas nas nossas redes sociais vão estar todas as pessoas que têm colaborado para esse evento sair e ser um evento bem bacana. Eu acho que mais importante do que o evento é a gente conscientizar as pessoas da importância, né, do diagnóstico precoce, da atividade física. A atividade física é bom para tudo, então acho que é bem bacana a gente conscientizar as pessoas com relação a isso, não só as advogadas, né? E o que eu costumo falar, doutora, que eu vou até aproveitar a fala aqui, eu vim lá do Congresso da OAB por elas, e eu escutei uma coisa lá que eu falo sempre. Os homens são muito bem-vindos à nossa comissão e também aos nossos eventos, porque ninguém batalha contra ninguém. Sim. Quanto mais homens estiverem nos apoiando, maior vai ser o nosso sucesso também. É isso mesmo. Então, acho que eu faço convite aqui e até falo assim, o Dr. Caio, que é, né, da diretoria, ele está em todos os eventos da Comissão da Mulher Advogada e eu super agradeço ele porque ele faz essa frente à nossa comissão. Eu queria pedir para os homens participarem, venham, participem da nossa comissão e também dos nossos eventos, porque eles não são destinados só a mulheres, eles são destinados à população em geral, né, as mulheres advogadas e aos homens também, por que não, né? Não, com certeza. E levando em consideração que o homem, ele tem uma mãe, ele tem uma mulher, ele tem uma filha, com certeza, né? Isso. E a doutora falando, eu fico pensando, é um evento destinado a todas as mulheres, mas eu acho que a mulher advogada, ela tem um ritmo de trabalho, doutora, tão agitado, né? E tão intenso, atribulado, que às vezes a gente cuida de tudo e não cuida da gente. Exatamente. Né? Então, eu acho que realmente, às vezes a gente fala assim, essas datas são muito comerciais, mas eu acho que outubro rosa, a gente tem que ver com outros olhos, porque se você olhar o índice, né, de mulheres que acabam, né, tendo esse problema de saúde, que poderia ser evitado, né, pelo menos ser detectado num grau 1, né, e não num grau 2, 3, 4, né, então eu acho que é o momento, sim, da gente se cuidar, né, por conta da gente, por conta da nossa família, dos nossos filhos, né, doutora? Sim, então, vamos prestar bastante atenção nisso. Vai ter camiseta rosa nesse evento também. Rosa, vai sair a camiseta, gente. O rapaz tá quase me matando, mas vai sair, tá tudo resolvido. E, gente, imagina, eu tô super feliz, ansiosa, eu não gosto da palavra ansiosa, mas eu tô super esperando, né, que chegue logo esse evento,
porque imagina, uma mesa de fruta, a CM é uma super parceira ali da Sim. Lapa Leopoldina ali, né? A gente tá sempre lá e poder fazer essa caminhada, né? Para mostrar para as pessoas que isso é um assunto importante, né, doutora? Muito, muito importante. Na realidade, assim, a gente, foi o que a doutora falou, o diagnóstico precoce, ele salva vidas, e salva muitas vidas, assim como a atividade física também salva vidas. Sim. Então, na realidade, a gente tem que fazer em conjunto, né? A CASP, esse mês de outubro, tem um programa de saúde da mulher, então, assim, para as advogadas, direcionado para as advogadas, então, a advogada que talvez não tenha um convênio, entra lá e tenta, de repente, fazer o exame, né, pelo convênio da CASP, acho que é super válido. A doutora falou, a gente tem que pensar que a gente está nesse mundo aqui, mas a gente não está sozinho, né, então, por exemplo, eu tenho 2 filhas pequenas, eu jamais, lógico, ninguém quer ter, mas assim, a gente se preocupa com isso, né, isso é uma preocupação que tem, então, acho que é bem bacana as pessoas se conscientizarem. E as mulheres, a sobrecarga em cima da mulher é muito grande, mas ela tem que tirar aquele tempinho para ela, porque senão a vida passa e aí na hora que vai ver já tá, enfim. Se melhor, pode evitar, se pode evitar, é melhor preventivo, fazer. né? A gente fala da advocacia preventiva. A saúde preventiva também, com certeza. Tá joia. Doutora, uma pergunta que não poderia faltar. Você tem 2 filhas lindas. Como é que você administra? Você já amamentou ali, despachando? Olha, não só despachando, como na sala de espera de audiência. Eu costumo dizer que, assim, a minha rede de apoio antigamente a rede de apoio estava dentro de casa porque os avós eram mais velhos, então os avós cuidavam dos filhos. A minha rede de apoio não está dentro de casa, no sentido que minha mãe e meu pai são super ativos. Então, a minha rede de apoio está dentro do escritório. E para mim, assim, todo mundo fala, você é privilegiada. Sou privilegiada porque eu levei minhas filhas comigo. A Lorena tem 6 anos e ela pegou a época da pandemia, ou seja, ela só começou a ir para a escola com 2 anos, então foram 2 anos dentro do escritório comigo. E a Luísa ficou o primeiro ano comigo também, dentro do escritório. Sim. Então, a coisa mais fácil de acontecer foi amamentar fazendo petição, amamentar fazendo despacho virtual, amamentar fazendo... Eu já amamentei esperando para fazer me fugiu a palavra. Uma sustentação oral. Nossa. Na sala de audiência, já levei Lorena na sala de audiência ali pequenininha, pedi antecipação da audiência, a juíza não concedeu, né? Na época eu não tinha esse conhecimento sobre prerrogativas, o Caio não estava no ambiente, se fosse hoje o Caio seria acionado com certeza, mas assim, então, eu falo que a minha rede de apoio está dentro do escritório. Então, hoje, claro, ficou doente. Minha filha teve pneumonia tem 1 mês atrás. Ficou 15 dias sem ir para a escola. Foi para o escritório, gente. Ela foi trabalhar comigo. E assim eu vou levando. Doutora, você acha que elas terão advogado? Não. Eu acho que elas vão seguir a profissão do pai, que é um pouco mais tranquila, né? Então, eu acho que no sentido... minha filha já fala que quer ser professora, então, acho que ela vai seguir. A Luísa, eu não sei, mas a Lorena, acho que não... acho que o escritório, ela não vai... Posso estar errada, né? Pode estar, mas eu acho que elas vão mais para outra área. Eu lembro que quando meus filhos tinham 2, 3 anos... Peguei eles brincando assim, não, você tem que trazer documento autenticado. Xerox autenticado da RG CPF. A Luísa não tem 2 anos, mas ela fala no telefone exatamente da mesma forma que eu falo. Então ela pega o telefone e começa, alô, tudo bem? E começa a falar. E eu falo, Jesus amado, aprender no escritório. Eles absorvem, né, doutora? Tudo. É isso aí. A gente, às vezes o pessoal fala assim, né, que aqueles pasteleiros lá, às vezes ali da Lapa, né, a criança tava ali, o pessoal gritando pastel, e a gente igualzinho no escritório. A gente tá trabalhando, as criançadas estavam ali. Você me contando essa história, o escritório
meu escritório é ali na Antônio Raposo, e tinha o Dr. Nelson, que ele mudou, mas ele trabalhou bastante ali na Lapa, e às vezes a gente ia lá, ele advogado, os filhos, e a esposa trabalhava ali também, e tinha um bercinho, sabe aqueles bercinhos ali? Sei, o chiqueirinho, o famoso chiqueirinho. O meu não teve chiqueirinho, mas teve bastante carrinho, teve bastante. Como a Lorena pegou a pandemia, teve uma época que eu tive que contratar uma pessoa para ficar com ela, porque realmente a demanda não dava, né? Então, ali para brincar com ela, mas eu me sinto privilegiada em poder levá-las comigo, Sim, né? Porque na sim. realidade, assim, eu fico pensando a mãe que não pode. Exatamente, doutora. Né? Então, você imagina só uma criança ficar 15 dias afastada da escola e a mãe só tem um dia pela CLT, um dia para levar o filho no médico. Então, algumas coisas a gente vou ter que voltar aqui para falar sobre essa revisão, né? Sobre essa questão, assim, dos benefícios né? Para que o governo poderia implementar para as empresas, né? Com relação à maternidade. Doutora, e hoje, né? Ela deu 10, ela deu 5, daqui a pouco ela vai assim, olha, fora! Hoje, o que você falaria para aquela advogada lá que não sabia se ia ser jornalista e decidiu fazer direito 15 anos depois? Eu falaria, e você sabe que eu vou contar uma história que eu, quando eu estava no segundo colegial, um professor meu de psicologia, ele fez a gente escrever uma carta para o futuro. E eu recebi, sei lá, há uns 2 anos atrás, eu recebi essa carta desse professor. E a carta dizia exatamente sobre essa questão, né, do futuro e tudo mais. Eu falaria para ir sem medo. Sem medo. E que, assim, a escolha foi a correta, porque hoje eu amo o que eu faço. Sim. Talvez se eu tivesse no jornalismo não teria amado tanto. Continuo amando futebol, né? Sou São Paulina roxa. Eu também. Eu adoro futebol. Mas, assim, eu acho que hoje eu segui o caminho que eu tinha que seguir mesmo. E foi graças a Deus, assim, eu tive um amparo muito bom, lógico, né? Eu tive ali os meus pais para me sustentar ali no sentido de me fortalecer, amparar na profissão. E se você tiver, de repente, uma dúvida, será que eu faço direito, será que eu não faço? Faça direito, gente. Eu também sempre falo. É muito bacana, vai ter briga, vai ter porrada, mas, olha, é muito satisfatório, muito mesmo. E eu sempre falo também o que você falou. Você faz direito, você pode abrir um escritório, você pode ser funcionária, você pode fazer concurso público. São tantas opções que, gente, várias pessoas fizeram vários outros cursos, muitas ficaram desempregadas, mas o advogado nunca. Na realidade, assim, também hoje se utiliza muito a palavra romantizar. Não dá para romantizar, falar que é maravilhas. Não. Vai ter que trabalhar, vai ter que buscar. Estressar. Cliente vai ligar de domingo, o cliente vai mandar mensagem na madrugada. Isso acontece, né? O que é importante é você se posicionar. Lógico, depende da área que você atua. Se você atua na área penal, você vai ter essas ligações, você vai ter que atender, porque é isso. Sim. Mas se você atua numa área que de repente não seja tão urgente, é porque para a pessoa é urgente, né? Para você não é. Aquilo é uma questão que na segunda-feira pode se resolver, mas para ela é urgente ali. Então, conversa com a pessoa, acalma a pessoa, porque às vezes ela só precisa ser ouvida. É isso mesmo, doutora. Entendeu? Então, muito legal esse conselho. Ela só precisa ser ouvida. Então, faça direito e seja humana no sentido de ouvir o problema da pessoa, porque às vezes ela só tem você ali para contar aquele problema que ela tem. É isso aí, doutora. Nossa, eu fiquei emocionada. Olha que eu sou advogada. Doutora, a gente já terminando, eu sei que eu sou recém na comissão da mulher advogada, mas assim, veio no meu coração agora já começar a fazer pedido.
uma sugestão, Pode doutora. fazer. Cria um time de futebol pra gente. Eu também gosto de futebol. Olha, eu posso até criar. Até tem uns campeonatos da OAB. Eu vou pensar nisso daí, porque eu vou ser bem sincera, eu sou ruim de bola, gente. Eu gosto de assistir. Eu sou ruim de bola, eu sou boa. Aí eu vou bater em todo mundo, sabe? Aquele que vai fazer só falta. É só essa daí. Mas vamos criar. Eu gosto de futebol. Não, eu gosto do assistir, eu gosto do assistir de estádio, eu gosto da brincadeira ali. Numa família de corintiano, eu sou a única São Paulina, mas eu tenho esse amor pelo futebol, né? Então, sempre acompanhei junto com meu pai, com meus irmãos, e enfim, mas vamos criar um time de futebol. E vamos marcar também para ir assistir um jogo. Eu sou São Paulina também, meus 3 filhos são corintianos roxos. Minha filha já veio aqui essa semana aqui, porque o pai é corintiano, aí minha filha veio falar assim, não, mamãe, deixa eu te falar uma coisa. Se eu for São Paulina, você vai continuar me amando? Eu falei, corintiana. Você vai continuar me amando? Eu falei, Lorena, você acha que tem algum problema você ser corintiana? Vai ser corintiana, vai ser feliz, né? Mas é isso, a gente sempre tem essa brincadeira, mas a gente ama esporte e vamos montar o time e vamos assistir jogo. É isso aí, doutora. Obrigada, foi um prazer, viu? Obrigada. Tchau, tchau.